Belo Horizonte registrou 9 mortes em 24 horas, um recorde na capital do estado que já contabiliza mais de 22 mil casos confirmados de coronavírus. Quase 10 mil pacientes estão internados ou em isolamento domiciliar. 11.826 pessoas já se recuperaram. As mortes chegaram a 502. O número mostra a aceleração da doença. O primeiro óbito em Minas foi em 29 de março. 39 dias depois, morreu a 100ª vítima da Covid-19. Em 22 de maio, 15 dias depois, o estado já havia contabilizado 200 mortes. Os registros chegaram a 300 óbitos em 3 de junho, 12 dias depois. Apenas uma semana após, o número superou as 400 mortes. E nesta terça-feira, num intervalo de apenas 6 dias, Minas alcançou a trágica marca de 500 óbitos. Os casos de Covid-19 cresceram 45% em 10 dias no estado. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou que vai se reunir com a Prefeitura da capital para ampliar os leitos na cidade. Esse aumento deverá partir, a princípio, de mais vagas nos hospitais que já funcionam. E só depois serão acionadas as estruturas dos hospitais de campanha, montados na região oeste de BH e em Betim, na região metropolitana. Nesse encontro, o Estado e Prefeitura devem ainda padronizar os bancos de dados de ocupação de leitos, para evitar números atrasados sobre o efetivo de vagas na rede de saúde. Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde mostra que das 14 macro-regiões do estado, 12 estão na chamada zona vermelha da taxa de ocupação dos leitos de UTI. Isso significa que 70% ou mais das vagas têm pacientes. 3 regionais não têm sequer uma vaga de terapia intensiva: Vale do Aço, Nordeste e Triângulo do Norte. Apenas as macro-regiões Central, Norte e Triângulo do Sul estão numa situação mais confortável. Apesar da capital estar na região central, segundo a Secretaria Municipal, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 alcançou 82% no fim de semana. Em relação às vagas de enfermaria, o estado tem uma ocupação média de 72%. Nesta terça-feira, 100% dos leitos de CTI reservados para pacientes da Covid-19 no Hospital Risoleta Neves, na capital, estavam ocupados. A situação se mantém desde segunda-feira. O hospital, que fica na região de Venda Nova, não é referência para casos do novo coronavírus. Os leitos de CTI são de retaguarda para a demanda de pacientes que chegam ao hospital e precisam de terapia intensiva. O atendimento no pronto-socorro e na maternidade está funcionando normalmente 24 horas por dia. Nesta tarde, o governador Romeu Zema anunciou a aquisição de 500 novos respiradores. Os equipamentos foram comprados pelo governo federal e pelas mineradoras Vale e Samarco numa medida compensatória ao estado por causa do rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho. E os equipamentos já começaram a ser distribuídos para diversas regiões de Minas. Também foi anunciada a abertura de 79 leitos de UTI no interior. A cidade de Salinas, no norte do estado, decidiu estender o lockdown. Há uma semana, quando o número de casos de Covid-19 subiu de 2 em 8 de junho para 20 apenas 2 dias depois, a prefeitura determinou que apenas os serviços essenciais podem funcionar e a circulação de moradores está restrita às situações de emergência. O lockdown, que terminaria nesta semana, será reavaliado na próxima segunda-feira. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, Salinas tem 32 casos confirmados de coronavírus e uma morte. Em Divinópolis, no Centro-Oeste, a Prefeitura deve publicar, nesta quarta-feira, um decreto autorizando o retorno das celebrações religiosas em templos e igrejas. As medidas de prevenção serão detalhadas no documento, mas a previsão é de que seja obrigatório o uso de máscaras, distanciamento de 1,5 metro entre os frequentadores e disponibilização de álcool em gel. Professores da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte retornarão às atividades a partir desta quarta-feira.
A decisão foi publicada numa portaria que convocou os profissionais para o regime de teletrabalho. Eles devem elaborar estudos, fazer revisão do planejamento pedagógico e construir estratégias de ensino diante da pandemia. Não há previsão de retorno das aulas presenciais. Na Assembleia, a Comissão de Trabalho discutiu os impactos da pandemia sobre o emprego no Estado. A taxa de desocupação em Minas passou de 9,5% para 11,5%, se comparados os primeiros 3 meses deste ano com o mesmo período de 2019. O debate também tratou do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal, que propõe, entre outras medidas, a redução de salários e de jornada de trabalho por até 90 dias para preservar empregos. A cobertura completa da reunião e também das atividades do plenário você acompanha no nosso portal e na TV Assembleia. Fique em casa e se cuide.